Ao explorarmos a origem do conceito de história mundial, é crucial destacar o viés historiográfico eurocentrista que moldou essa narrativa global. O século XV marca não apenas grandes navegações, mas também o início de uma perspectiva eurocêntrica que influenciou profundamente como entendemos o passado. Os historiadores europeus, muitas vezes influenciados por uma visão de superioridade cultural e tecnológica, centraram a história mundial em torno das realizações europeias. Autores como Hegel e seu esboço de filosofia da história perpetuaram a ideia de que a Europa era o ápice do desenvolvimento humano. Enquanto a Europa expandia suas fronteiras, as culturas não europeias eram muitas vezes retratadas como estáticas ou primitivas. Essa perspectiva ilustrada em obras como Invenção da Tradição de Hobsbawm marginalizou as contribuições significativas de outras civilizações. A colonização, vista por historiadores eurocêntricos como um passo inevitável no progresso, é frequentemente romantizada. O século XV não é apenas o ponto de partida para as grandes navegações, mas também para uma profunda reflexão sobre as consequências desse eurocentrismo. Henrique Dussel, filósofo latino-americano, trouxe à tona a necessidade de uma história desde a América. Dussel argumenta que a história mundial precisa incorporar as vozes e experiências das civilizações que foram marginalizadas pelo eurocentrismo. Partindo desse viés historiográfico, percebe-se que a colonialidade não apenas está atrelada à modernidade. Além disso, ela se concebeu e se tornou a face mais perversa e obscura da modernidade. Ademais, uma das implicações eurocêntricas relacionadas à questão supracitada é o viés racial. Para autores que abordam o colonialismo, como Quijano, a raça, no sentido moderno, é uma ideia concebida a partir da conquista da América, uma vez que era preciso construir uma explicação que justificasse a exploração, a dominação, o genocídio dos povos americanos e, posteriormente, das civilizações africanas. Essa ideia de superioridade racial também implicava na hierarquização da população mundial binariamente, ou seja, ocorria uma divisão bem clara entre colonizadores e colonizados, brancos e não brancos, superiores e inferiores. Assim, de acordo com Quijano, a raça foi o primeiro critério fundamental de distribuição da população mundial em níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, segundo esse autor, a colonização da América pelos impérios europeus unificou diferentes povos através da criação de um novo conceito, o de raça, que passou a ser um princípio de hierarquização associado à divisão do trabalho capitalista. A partir dessa perspectiva, a colonialidade pode ser vista como um processo que criou e manteve desigualdades sociais e econômicas entre diferentes grupos raciais. Atualmente, a relação entre colonialismo e raça persiste em diversas formas, incluindo o legado de sistemas coloniais que moldaram as estruturas sociais e econômicas. Isso se reflete em desigualdades socioeconômicas, de discriminação racial e debates sobre representação e justiça em muitas sociedades. A busca por equidade racial continua sendo um desafio global, destacando a influência duradoura do colonialismo nas dinâmicas contemporâneas. Por fim, a relação entre colonialismo e divisão do trabalho é evidente na maneira como as potências coloniais frequentemente impuseram sistemas econômicos que exploravam recursos naturais e força de trabalho local para benefício próprio. Durante o período colonial, muitas vezes, as colônias eram integradas em uma economia global de maneira desigual, com a divisão do trabalho favorecendo os interesses coloniais. Isso frequentemente resultava em uma divisão do trabalho baseada em hierarquias raciais e étnicas, em que os colonizadores assumiam posições privilegiadas, enquanto as populações locais eram frequentemente relegadas a trabalhos exploratórios ou subalternos. Essa divisão do trabalho deixou um legado duradouro em termos de desigualdades econômicas e sociais em muitas regiões do mundo. A ideia de colonialidade do poder está diretamente relacionada à globalização. Segundo Aníbal Quijano, este fenômeno emergiu essencialmente do processo de constituição da América e da propagação do capitalismo eurocentrado, tendo como padrão de poder a classificação por raça. Isto porque, na América Latina, a ideia de raça foi uma forma de legitimar as relações de dominação europeia, visto que o padrão do homem europeu era tido como superior e dotado de uma estrutura biológica racial diferenciada. Nesse sentido, a colonialidade do poder consiste na identificação dos povos conforme certos fenótipos estabelecidos e impostos pelo pensamento ocidental. A colonialidade do poder submete os colonizados a uma situação de inferioridade. Essa ideia resultou em comportamentos e discursos propagados que ainda podem ser percebidos em nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo. Um exemplo clássico da manifestação da colonialidade do poder é a classificação dicotômica entre civilizados e selvagens, nós, Ocidente, e eles, Oriente,
que se referem a uma distinção hierárquica, ou seja, que estabelece a distinção entre bom e ruim, ou entre o melhor e o outro pior, imposta aos povos colonizados pelos colonizadores. Em suma, de acordo com Maria Lugones, a colonialidade do poder é a base do pensamento colonial, sendo essa o pilar central tanto da colonialidade do saber, como também da colonialidade do ser. A colonialidade do saber também é derivada do pensamento moderno, sendo um fenômeno que estabeleceu o desenvolvimento de um padrão de conhecimento global, hegemônico, superior e naturalizado. Basicamente, entende-se que a colonialidade do saber é expressa pela negação ou invisibilidade do conhecimento produzido pelos países marginalizados pelos povos do Ocidente, sendo estes últimos considerados durante muito tempo superiores racionalmente e intelectualmente. Nesse sentido, por exemplo, podemos notar em nosso cotidiano a relevância dada aos pesquisadores e estudos internacionais ou ocidentais, como de países europeus e norte-americanos, muitas vezes desvalorizando o conhecimento produzido em países ditos periféricos. Outra situação muito comum que está intrínseca à colonialidade do saber é a desvalorização de produtos e conhecimentos locais, muitas vezes submetidos à classificação do senso comum, como o uso de plantas medicinais pelos povos indígenas, as práticas culturais, os saberes e fazeres de determinados grupos, os produtos nacionais e até mesmo o uso da medicina oriental. Por fim, a colonialidade do ser está diretamente relacionada à inferioridade atribuída aos povos subalternizados, ou seja, aqueles grupos que foram silenciados, oprimidos e colocados à margem da sociedade. Dessa forma, a colonialidade do ser surge como uma perspectiva para diferenciar os povos em relação ao gênero, à raça e à sexualidade, sendo que essas diferenças são atribuídas visando inferiorizar esses grupos, a fim de fortalecer a dominação de determinados povos com o intuito de se manter a exploração. Nesse sentido, muitos valores, identidades e costumes tendem a se perder, devido ao sentimento de inferioridade e não pertencimento de muitos grupos. Assim, a colonialidade do ser refere-se à experiência vivida da colonização e o seu impacto na linguagem. Isto porque os povos subalternizados são submetidos como inferiores, sendo negados com relação à sua intelectualidade, racionalidade e capacidade, em contraposto ao padrão do homem europeu branco, burguês, racional e civilizado. Nesse sentido, ocorre a desumanização, ou seja, a perda da existência do ser, tanto em relação ao ato de existência do ser humano, como também em relação às suas capacidades e valores éticos e morais, postos à comparação do padrão colonizador. Um exemplo seria a negação da existência dos povos indígenas durante o período colonial, em que eram considerados como povos selvagens, não civilizados e sem alma. Percebe-se que o processo histórico da modernidade visou organizar o mundo de modo a categorizá-lo de forma homogênea, universalizada e fragmentada, países centros e periféricos, sendo este pensamento muitas vezes manifesto e reproduzido cotidianamente nos dias atuais. O giro decolonial é um conceito que se refere a uma abordagem crítica que busca desafiar e superar as estruturas de poder coloniais e suas influências persistentes nas diversas áreas da vida social, cultural, política e epistêmica. Essa perspectiva procura desconstruir as hierarquias coloniais e questionar os sistemas de conhecimento eurocêntricos que historicamente marginalizaram e oprimiram grupos e culturas não ocidentais. Alguns autores que são fundamentais no desenvolvimento do pensamento decolonial incluem Aníbal Quijano, Walter Miolo, Glória Anzaldúa, Franz Fanon, Maria Lugones e, por fim, Boaventura de Souza Santos. O giro decolonial é frequentemente associado a movimentos de resistência que buscam desafiar as estruturas de poder coloniais e promover a justiça social, cultural e política. Esses movimentos surgem em diferentes contextos ao redor do mundo e eles compartilham o objetivo comum de questionar as hierarquias e práticas coloniais. Alguns exemplos de movimentos de resistência ligados ao giro decolonial incluem: primeiro, os movimentos indígenas, que em várias partes do mundo, comunidades indígenas têm liderado esforços para reivindicar seus direitos territoriais, preservar suas línguas e culturas e resistir à exploração de recursos naturais em suas terras. O movimento indígena, por muitas vezes, ele está interligado ao giro decolonial, na medida em que ele desafia a imposição de estruturas coloniais sobre essas comunidades. Nós também temos os movimentos afrodescendentes, que são grupos afrodescendentes que têm lutado contra o racismo estrutural, a marginalização e a violência policial. Esses movimentos buscam reconhecimento, a justiça e a igualdade, ao mesmo tempo em que desafiam as heranças do colonialismo que perpetuam desigualdades sistêmicas. Também há o feminismo decolonial. Dentro do feminismo, há um ramo conhecido como feminismo decolonial, e esse ramo se concentra nas interseções entre gênero, raça e colonialidade. E este movimento destaca as experiências das mulheres em contextos colonizados e busca desconstruir as narrativas hegemônicas de gênero e sexualidade.
Também tem os movimentos de justiça ambiental, que são muitos movimentos de justiça ambiental que estão interligados ao giro decolonial, especialmente quando a gente analisa que as comunidades locais resistem à degradação ambiental causada por práticas coloniais, como a extração de recursos naturais sem a consideração pelos impactos locais. A educação decolonial também não pode ser esquecida, porque há movimentos que buscam reformular sistemas educacionais para incorporar perspectivas não ocidentais, reconhecendo e valorizando os conhecimentos locais e tradicionais que foram historicamente marginalizados. E, por fim, tem também a desconstrução de narrativas históricas, que é um movimento que busca revisar e reescrever a história de acordo com as perspectivas mais inclusivas e precisas, o que desafia as narrativas coloniais dominantes que muitas vezes distorcem ou apagam as contribuições de culturas não ocidentais. Se entendermos os principais conceitos que envolvem o enfoque decolonial, é interessante que nós, enquanto futuros operadores ou pesquisadores do direito, busquemos compreender a visão decolonial acerca do direito, ou seja, nas categorias modernidade, colonialidade e decolonialidade. Nesse tópico temos basicamente 3 vertentes. A primeira vertente entende o direito como expressão da colonialidade, seja ela de poder, de saber ou ser. Em outras palavras, o direito significaria a continuação da deslegitimação daqueles marginalizados pela metrópole, pelos colonizadores. O direito legitimaria, validaria e auxiliaria na efetividade dessa estrutura de poder típica da modernidade. Já a segunda vertente tem como principal autor o português Boaventura dos Santos. Em sua obra, Boaventura compreende que a modernidade é vivenciada de forma diferente pelo norte, composto pelos países tidos como desenvolvidos, em grande parte as antigas metrópoles, e pelo sul, composto pelos países tidos como subdesenvolvidos, e em sua totalidade vítimas do colonialismo e neocolonialismo. Para Boaventura, enquanto no norte o direito seria expressão da regulação da vida e da emancipação, permitindo assim, respectivamente, a garantia e a luta por novos direitos. O direito seria um sistema coeso, aplicando satisfatoriamente os tipos lícito e ilícito. Em contrapartida, no sul, o direito seria a expressão da outra face, aquela oculta e necessária da modernidade. No sul, o direito significaria apropriação e violência, não podendo mesmo aplicar de forma satisfatória e coerente os tipos ilícito e lícito, havendo uma área cinzenta, paralegal, onde tais tipos não são bem delimitados ou obedecidos. Vale ressaltar que Boaventura não se entende exatamente como decolonial. Segundo ele, se encaixaria melhor em um pós-colonialismo de oposição. Além disso, as principais críticas à sua teoria é um certo eurocentrismo, pois dá a sensação de que somente no norte o direito funciona ou é de fato direito. Outra crítica é a limitação do direito existente no sul, apenas a limitação ou a apropriação, ignorando as expectativas de igualdade, as lutas sociais e a própria construção jurídica presente na região. Por fim, a terceira vertente entende o direito como um sistema de dobradiça. O direito seria assim uma tensão entre exploração, colonialidade e emancipação, decolonialidade, resistência, luta. O direito seria tanto instrumento de reprodução da estrutura moderna, quanto instrumento qual, ainda que não resolva de completo nem imediato, essa estrutura de poder pode catalisar, agilizar o processo de libertação. Na minha pele, minha cor, no meu sorriso nasce flor, minha alma está no teu tambor, ao longe vibra o teu fervor, batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção.